Olá, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Sétima aula sobre Ordo Salutis. Ordo Salutis é um termo latino que faz referência ao processo ou à ordem da salvação. Esse termo é assim usado de forma técnica porque busca apresentar uma ordem lógica dos movimentos vários utilizados pelo Espírito Santo na aplicação da obra da redenção na vida daquele a quem Deus quer salvar. Em aulas passadas, falamos sobre o processo da salvação sob a perspectiva arminiana e calvinista, falamos sobre eleição, chamado eficaz, regeneração, conversão e justificação. Na aula de hoje, com a graça do Senhor, abordaremos o tema doutrina da adoção. Na escritura de 1 de João, capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo faz uma afirmativa de admiração. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. O fato de que somos filhos de Deus é algo que tendemos a considerar normal nessa nossa geração. Mas a igreja primitiva, a igreja apostólica, nunca considerou assim. J. Carson afirma que, se você quiser saber o quanto um crente compreende o Evangelho, descubra a importância que esse crente dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como Pai. Carson continua afirmando que, se o fato de ser filho de Deus e poder chamá-lo de Pai não for o pensamento que impulsiona e controla sua adoração e suas orações, assim como toda a sua perspectiva sobre a vida, significa que você não entende quase nada sobre o Evangelho. Sproul diz que, à medida que o modernismo e o liberalismo teológico assustadoramente avança, a doutrina da adoção tem sido menosprezada por aqueles que têm rejeitado a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Diz Sproul que, em seu lugar, esses modernistas têm pregado uma paternidade natural, uma paternidade universal de Deus e uma irmandade natural e universal do homem. Ele diz ainda que as Santas Escrituras têm consideravelmente o que dizer sobre a paternidade de Deus. Entretanto, elas pouco ou nada têm para afirmar sobre uma paternidade natural e universal. Um versículo que pode ser entendido e é usado pelos modernistas para defender essa paternidade universal é Atos 17, 28, quando Paulo faz uso de uma citação de um poeta estoico. E esse texto, Atos 17, 28, lemos: pois somos também sua geração. Marshall, comentando esse texto, declara que possivelmente esse poeta estoico tinha alguma noção de uma paternidade universal. Todavia, Paulo usa a citação somente para enfatizar que Deus é um espírito e que os homens foram criados à semelhança de Deus. Outro versículo usado pelos modernistas para defender essa paternidade universal é Efésios 3,15. Lemos: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Todavia, Francis Foulkes diz que essa família é mais razoavelmente entendida como a família dos redimidos do que como a raça humana como um todo. Em contraste com esses poucos e duvidosos versículos, a Bíblia fala muitas vezes, de forma abundante, clara, da paternidade de Deus com relação a uma porção da humanidade. Dos fariseus, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo. Entretanto, ele, quando estava ensinando
seus discípulos a orarem, ele disse: dirijam-se a Deus chamando-o de Pai Nosso. Frederic Brunner afirma que a figura de linguagem mais popular pela qual a entrada na vida cristã é descrita é aquela de um novo nascimento. Diz ele que nem todos os homens, mas somente alguns são nascidos de novo, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. E assim, Deus lhe dá autoridade para se tornarem seus filhos. Brunner diz ainda que, de uma forma absolutamente evidente, os homens não nasceram como filhos naturais, pois de outra forma não lhe seria necessário nascer de novo. E aí então ele conclui afirmando: se os homens devem nascer de novo, aqueles que não nascem de novo não são filhos de Deus. Com base no que afirmou Brunner, podemos atestar que a figura de um novo nascimento é apropriadíssima para a nova vida espiritual que inicia, assim também como é a figura da ressurreição. Os homens que estavam mortos em delitos e pecados são ressuscitados em Cristo para uma nova vida que eles não tinham previamente. As Escrituras também descrevem essa mudança como adoção. Gordon Clark diz que filhos de outro pai são adotados por Deus e se tornam parte da família cristã. Aqui também, diz ele, as conclusões prévias aparecem. Se um homem se torna um filho de Deus por adoção, ele não pode ter sido um filho de Deus por natureza. E pela mesma razão, fica bastante claro que a Bíblia não ensina a paternidade universal de Deus, nem a irmandade universal do homem. Ele fala, ou a Bíblia fala, sobre ovelhas e bodes, trigo e joio, fala sobre uma divisão final irreversível entre eles. Gordon Clark acrescenta: rejeitando a posição escriturística, os liberais algumas vezes se colocam em posições desconfortáveis. A noção deles da paternidade universal de Deus depende da unidade da raça humana. Agora, os cristãos ortodoxos creem na unidade da raça humana sobre a base de que todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Ora, se os modernistas e liberais desejam dizer que os capítulos introdutórios de Gênesis são falsos, e se a neo-ortodoxia existencializa o relato e torna-o uma fábula dos assuntos diários de hoje, pergunta Gordon Clark: então, como eles podem estar certos de que todos os homens são irmãos? Fundamentados na Santa Bíblia, diz Clark, os cristãos admitem que todos os homens nascem como pecadores. Naturalmente falando, Nero, Hitler, Marx, Stalin, Calvino eram todos irmãos, mas Deus adotou e regenerou Calvino, ele lhe deu uma nova natureza, ele o ressuscitou da morte espiritual. O resultado é que, como Agostinho mostrou de maneira extensiva em seu livro A Cidade de Deus, a graça divina quebrou a unidade natural da raça humana e edificou, em oposição ao mundo, uma cidade de Deus. Gordon Clark conclui, afirmando que, se os modernistas ainda desejam reivindicar unidade espiritual com Nero, Hitler e Stalin, nós não queremos. Nós fomos adotados para uma família diferente, a família de Deus. Na aula de hoje, nós falaremos sobre esta gloriosa doutrina, a doutrina da adoção, a partir de alguns pontos. Primeiro ponto, definição de adoção. Na aula passada, falando sobre justificação, afirmamos que, sendo ela um ato judicial, é inteiramente externa a nós.
A justificação dá uma nova posição diante de Deus, mas não efetua nenhuma mudança subjetiva dentro de nós. Contudo, a justificação segue a regeneração e é sempre e sem exceção acompanhada pela adoção e pela santificação. A regeneração e a santificação, diferentemente da justificação, produzem mudanças subjetivas em nós. Elas não têm nada a ver com a nossa posição objetiva diante de Deus. A adoção, por outro lado, tem referência tanto à relação externa da posição como às mudanças subjetivas de caráter. Ela é um conceito completo que inclui fatores que ocorrem separadamente, tanto na justificação como na regeneração. A adoção expressa a verdade de que agora somos filhos de Deus. Greg Allison declara que a doutrina da adoção é puramente paulina, e os outros autores do Novo Testamento associam as bênçãos que Paulo relaciona à adoção com as doutrinas da regeneração e da justificação. A palavra grega traduzida como adoção é huiothesia. E essa palavra grega, huiothesia, somente ocorre 5 vezes no Novo Testamento. E todas essas 5 vezes, onde a palavra adoção, cujo termo grego é huiothesia, ocorre no Novo Testamento, foram utilizadas por Paulo. Romanos 8:15, Romanos 8:23, Romanos 9:4, Gálatas 4:5 e Efésios 1:5. Uma única vez, Paulo aplica esse termo a Israel como nação, Romanos 9:4. Na escritura de Romanos 8:23, Paulo utiliza o termo huiothesia, fazendo referência à completa realização da adoção à vinda futura de Cristo. 3 vezes, Paulo usa a palavra huiothesia para declarar que a adoção é um fato presente na vida do crente. Sendo assim, nós podemos afirmar, como a palavra grega huiothesia indica, a adoção é literalmente colocar na posição de filho, assumindo todos os direitos e privilégios. Clark vai declarar que todos aqueles que são justificados são também feitos filhos de Deus pela adoção e, através disso, desfrutam de certas liberdades e privilégios. Segundo Joel Bick, a adoção é o ato gracioso de Deus pelo qual ele nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos seus filhos. O Catecismo de Westminster ensina que todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a chamar ou aclamar Abba, Pai. Continua o catecismo. São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Essa doutrina da adoção, ela é extremamente fundamental. Todo crente precisa entendê-la, compreendê-la. Por quê? Porque ela explica a comunhão que os redimidos desfrutam com seu Pai Celestial. Se nós não compreendermos a doutrina da adoção, nós não teremos como compreender
como funciona o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Pai Celestial. A graça salvadora não apenas transforma homens escravos do pecado em servos de Cristo. Essa graça salvadora também transforma esses homens em membros da família de Deus. Spurgeon diz que é confortante saber que o ato de adoção não pode ser anulado. O novo nascimento nunca pode ser desfeito e a ressurreição para a novidade de vida nunca pode ser revertida. Glória a Deus. Segundo ponto, a obra da adoção. Iniciamos esse segundo ponto com uma declaração de Joel Bick. Ele diz: Deus tem uma natureza paternal. Seus planos para sua família são expansivos. Embora a humanidade perdeu a condição e os privilégios da filiação em sua trágica queda no paraíso, a adoção, diz Bick, transporta o crente para fora de um estado miserável para uma união feliz com Deus. John MacArthur sustenta que a adoção é triuna por natureza, pois Deus Pai escolhe os seus filhos antes da fundação do mundo. Deus Filho ganhou as bênçãos pelas quais nos tornamos filhos de Deus. E Deus Espírito Santo muda a nossa natureza através da regeneração, de tal forma que somos transformados de filhos da ira para filhos de Deus. Sobre a obra da adoção, Roy Blomberg diz que ela tem um relacionamento tríplice do tempo. Primeiro, passado. Blomberg diz que a adoção, assim como é verdadeira em todas as obras de Deus, a adoção encontra sua obra primeira no decreto eterno. Isso significa que nos conselhos de Deus, a adoção foi um ato no passado eterno. Em Efésios 1:5, a Bíblia vai anunciar que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isto é, antes da criação existir, ele nos predestinou para esta posição. Qual? Filhos. Segundo, presente. De acordo com Blomberg, na experiência pessoal, a adoção se torna verdadeira para o crente na hora em que ele é alcançado pela graça salvadora. Em terceiro lugar, no futuro, a percepção plena da filiação aguarda a vinda de Cristo. É naquela hora que a adoção será plenamente consumada, diz Blomberg. Quanto a isso, a escritura de Romanos 8:23 reitera: e não somente a criação, mas nós, que temos o Espírito como a primeira parte da nossa herança, também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos ansiosamente por nossa completa adoção, quando será revelado diante do mundo inteiro que somos os filhos de Deus, ou seja, a redenção dos nossos corpos. Aleluia! Falando dessa obra da adoção, John Stott nos traz duas verdades. Primeira, o fundamento para a adoção está na obra da justificação pela obra de Jesus Cristo em favor das suas ovelhas. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, lemos: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Segundo, Stott afirma: a adoção é um ato da graça de Deus, pelo qual, por nada no pecador, mas completamente pelos méritos da vida e morte do Salvador,
o eleito é trasladado para a família de Deus para sempre. Isto é apropriado por meio da regeneração e da fé para a justificação. A escritura de João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Resumindo esse segundo ponto, podemos afirmar que a adoção é uma bênção decretada por Deus. Isso significa duas coisas. Primeiro, a adoção faz parte do decreto eterno de Deus, sendo, portanto, o fundamento da adoção, pois, segundo a Escritura, ele nos predestinou para a adoção de filhos. Segunda, a base da adoção não está em nós. Deus não nos escolheu porque éramos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu porque éramos merecedores de sermos seus filhos. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e para que, pela obra de Cristo e nossa união com Ele, pudéssemos ser seus filhos. Glória a Deus. Ponto 3. A identidade dos adotados. Os adotados por Deus são aqueles que foram redimidos dos seus pecados pela obra do Salvador Jesus Cristo. São os que foram regenerados pelo Espírito Santo e justificados por Deus mediante os méritos de Cristo. Aqueles que foram declarados justos por Deus são também por eles adotados como filhos e membros de sua família celestial. O apóstolo Paulo escreve que os crentes receberam o Espírito de adoção e são agora guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito Santo é quem dá testemunho com o nosso espírito de que agora somos filhos de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 17. Paulo também escreve que Deus enviou seu Filho Jesus para redimir os que estavam debaixo da lei. De acordo com Gálatas, capítulo 4, versículo 5, estes também recebem a adoção de filhos. Rob Plumer esclarece que a doutrina da adoção é uma verdade maravilhosa para uns e terrível para outros. Isso porque ela destrói aquela crença popular de que todos são os filhos de Deus. Na verdade, o homem caído é filho da ira por causa do seu estado de pecado. E por causa desse estado, faz com que o seu pai espiritual seja Satanás. Os que não são adotados por Deus em Cristo são, na verdade, filhos do diabo. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Mateus 13, 38, João 8, 44, Atos 13, 10, 1 de João 3, 8 a 12. Embora todos os seres humanos tenham sido criados por Deus e devam a Ele a sua existência, eles não são filhos de Deus no sentido espiritual. J. Packer diz que, como filhos somente por criação, os homens não regenerados desfrutam dos benefícios dessa relação de forma ingrata. Por isso, a filiação rebelde deles merece a ira de Deus. A filiação espiritual foi perdida pela alienação da morte espiritual. Nesse estado perdido, somos apropriadamente chamados de filhos de Satanás e filhos da ira de Deus. Efésios 2:3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 1 de João, capítulo 3, versículo 10, declara:
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Sproul diz que, com base na Escritura, podemos afirmar que todos aqueles que acreditam na paternidade universal de Deus e na irmandade universal do homem negam a palavra de Deus e diminuem a obra do Salvador a um mero exemplo para nós. Diz mais que as doutrinas da paternidade universal de Deus e da irmandade universal do homem são doutrinas de tragédia cósmica. De maneira categórica, Sproul proclama que o fundamento do humanismo religioso moderno é o espírito do anticristo e de um falso evangelho. Este é o evangelho enganoso de Satanás, que leva o espiritualmente cego, orgulhosa e confiadamente para o fogo do inferno eterno. Escute, irmão, os eleitos foram feitos filhos de Deus pela graça. Foram feitos filhos de Deus baseado na expiação de Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus santo e justo, comprando-nos como filhos. Então, a adoção é, portanto, uma mudança em nosso relacionamento com o Pai. Sua origem em seu amor eterno é manifesta em nossa fé para a justificação. Diferentemente das adoções humanas, que são comuns em nossa própria experiência, somos adotados quando nascemos na família de Deus. Nascimento e adoção são modos separados de se tornar membros de uma família entre os homens. Entretanto, na revelação das obras de Deus, adoção e nascimento e adoção vêm juntas como realidades unidas. 1 de João 3, 1 e 2 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! J. Packer alega que uma distinção deve ser feita entre nossa filiação com o Pai e a filiação eterna de Jesus Cristo. A filiação de Cristo é central ao Novo Testamento. Existem 3 referências no Novo Testamento a Deus, o Pai, falando audivelmente do céu, e em 2 dessas ocasiões, ele declara a filiação de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17, Mateus 17,5 e João 12,28. Portanto, devemos ser cuidadosos em proteger a singularidade da filiação de Jesus. Fazendo alusão a isso, Sproul esclarece que, de fato, Jesus é chamado monógenes, isto é, o unigênito do Pai. Portanto, o único que pode reivindicar o direito de ser chamado um filho de Deus inerentemente ou naturalmente é o próprio Jesus. Por quê? Porque ele compartilha eternamente a essência da Trindade e compartilha também todos os atributos incomunicáveis dos outros membros da Trindade. Concluindo, Sproul deixa claro que nós compartilhamos de sua filiação como co-herdeiros para sempre por causa dos méritos de Cristo. João 20, 17 diz: Recomendou-lhes Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai,
Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso, para meu Deus e vosso Deus. Romanos 8, 14, 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Quarto ponto, a união do crente com Cristo. Thyssen diz que a alma regenerada é levada a uma união vital com Cristo. Ele diz ainda que não se deve esquecer que há, antes de tudo, uma união federal ou representativa com Cristo. Roger acrescenta: mediante esta união legal, Cristo, como segundo Adão, assume as obrigações que o primeiro Adão deixou de cumprir, e Cristo a todas cumpre. Os resultados dessa união com Cristo são a imputação de nossos pecados a Ele e de sua justiça a nós e todos os benefícios legais que essa troca envolve. Segundo Timothy Keller, a Bíblia mostra a união do crente com Cristo pelo menos de 4 maneiras. Em primeiro lugar, essa união é apresentada através de analogias tiradas dos relacionamentos terrenos. A Bíblia fala, por exemplo, da união do crente com Cristo, apresentando a ligação entre o edifício e o seu fundamento, a união entre o marido e sua mulher, a união entre a videira e os ramos, a união entre a cabeça e o corpo, a união entre Adão e seus descendentes. Em segundo lugar, existem também muitas declarações diretas desse fato. É frequentemente dito que o crente está em Cristo. Jesus falou dos crentes como estando nele. E nas epístolas paulinas, lemos repetidas vezes que os crentes estão em Cristo. É dito também, frequentemente, que Cristo está no crente. Verdadeiramente, Jesus declara que tanto ele quanto o Pai habitam no crente. Além disso, é mostrado que o crente participa de Cristo e da natureza divina e de que ele é um espírito com o Senhor. Keller deixa claro que esta união não é a união mística do panteísmo, pois a Bíblia não conhece nenhuma união entre Deus e os não regenerados. Nem é tampouco uma simples união moral, uma união de amor, uma união de simpatia, com a que existe entre amigos. A alma de Jonatas e Davi estavam ligadas, mas a união do crente com Cristo transcende todo tipo de união de interesse e propósito. Em terceiro lugar, essa união do crente com Cristo não é uma união de essência pela qual a personalidade humana é destruída ou absorvida por Cristo. Esta era a opinião de alguns dos místicos. Todavia, a Bíblia mostra que o relacionamento entre Cristo e o crente é um relacionamento entre eu e tu. Em quarto lugar, Timothy Keller diz que não é uma união física e material, como acreditam os sacramentaristas, que afirmam buscar uma união com Cristo pela participação nos sacramentos da igreja. Os sacramentos, segundo a Bíblia, eles não são uma maneira de adquirir essa união. Por quê? Porque os sacramentos são mostrados na Bíblia como pressupondo a existência dessa união. Então, o que é de fato esta união com Cristo? Respondendo esta pergunta,
Thiessen contribui com 3 verdades. Primeira, esta união é uma união espiritual e o Espírito Santo é o autor dessa união. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17, 1 Coríntios 12:13, Romanos 8:9 e 10, Efésios 3:16, 17. Segundo, o que é esta união com Cristo? É uma união inescrutável. Efésios 5:32 diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Colossenses 1:27 revela que a união entre Cristo e o crente é um mistério. A riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, é mística no sentido de não ter analogia humana. Terceiro, o que é esta união com Cristo? É uma união indissolúvel. Cristo nos dá vida eterna, que significa que nunca pereceremos. Além disso, ele nos segura em sua mão e nos garante que ninguém nos arrebatará dela. O Senhor foi quem disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Confiado nisso, na escritura de Romanos 8, 35, 37, 38, 39, Paulo pergunta e responde: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quinto ponto, as bênçãos da adoção. Queridos, somos filhos de Deus por adoção, que é fruto da nossa justificação. Quando somos reconciliados com Deus, Ele nos traz a sua família. A adoção, portanto, é uma das bênçãos decretadas por Deus para o seu povo. Ela é um dos meios ordenados para assegurar para sempre aquelas liberdades, aqueles privilégios expressos em sua santa palavra. A Confissão de Fé de Westminster sumariza essa verdade assim: filhos adotados de Deus têm o seu nome sobre eles. Eles recebem o espírito de adoção e o acesso ao trono da graça, proporcionando-lhe a ousadia da oração. Eles clamam a Deus como seu Pai e se beneficiam de sua piedade paternal, de sua proteção, provisão e correção. Eles nunca podem ser lançados fora, pois foram selados como herdeiros para sempre até o dia da redenção. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Portanto, ser filho de Deus, querido, é um dom, não é algo merecido ou recebido por nascimento natural. Douglas Moo diz que a adoção traz mudança de relacionamento. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus é mudado, pois ele agora é chamado Abba Pai. Então, a partir da adoção, a vida do crente é controlada pela convicção de que Deus é agora seu Pai. Este é um conforto em todos os aspectos da vida. Em segundo lugar, a partir da adoção, o nosso relacionamento com o mundo muda de uma forma radical. O nosso relacionamento com o mundo passa a ser um relacionamento conturbado. Além disso, este relacionamento faz com que o crente continuamente lute para mortificar seus desejos, suas vontades terrenas, pois, apesar de viver no mundo, ele precisa não ser do mundo. Em terceiro lugar, o nosso relacionamento com a família de Deus é mudado, pois o Filho de Deus
tem muitos irmãos e irmãs em Cristo. Em outras palavras, conforme o crente é unido a Deus em Cristo, ele também é unido a todo o povo de Deus. Jonas Madureira afirma que a doutrina da adoção traz consigo o claro ensinamento da comunhão dos santos, e isto significa que não existe crente adotado por Deus desigrejado. A igreja é uma família que tem um pai, tem um filho, e todos os demais que estão na família são adotados. Esta é a razão pela qual nós olhamos para Cristo como nosso irmão mais velho. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O verdadeiro Filho de Deus torna disponível tudo que ele recebeu em sua herança. O Filho de Deus compartilha com seus irmãos e irmãs todo o seu legado. Heber Campos Júnior diz que somos todos parte da comunhão mística dos santos. Esta comunhão mística é o fundamento para a comunhão espiritual transcendente que cada cristão desfruta com todos os outros crentes. E tem um impacto restringente em nós. Se você e eu estamos ambos em Cristo, a união que compartilhamos transcende nossas dificuldades relacionais. Isto não é apenas um conceito teórico. O vínculo dessa família é um vínculo mais forte do que aquele que desfrutamos com nossa família biológica. Esta é, segundo Heber Campos, a bênção de nossa adoção. Falando sobre as bênçãos da adoção, Augustus Nicodemos diz que o Filho de Deus recebe múltiplos privilégios. Ele recebe o espírito de adoção, ele é transformado à semelhança de Cristo, é repreendido para a sua santificação, ele recebe conforto do amor e da piedade paternais de Deus, é preservado de quedas, ele é provido de todas as coisas necessárias para a vida. Além de tudo isso, Nicodemos declara que o crente desfruta de privilégios do unigênito Filho amado, o que traz consigo aceitação, comunhão, vida e uma herança eterna. Martin Lloyd Jones informa que a adoção, segundo a lei romana, era um ato legal pelo qual um homem escolhia alguém de fora de sua família para ser um herdeiro da sua herança. Todavia, ele não recebia toda a herança, pois ela era dividida. Entretanto, diz ele, no caso dos adotados por Deus, apesar de existirem vários herdeiros de Cristo, cada crente recebe a plena e completa herança de Deus. Aleluia. Berkhoff diz que é preciso fazer correta distinção entre o filho natural e os filhos de Deus adotados. Mas, quando a adoção acontece, não há nenhuma diferença no status dos membros da família de Deus, pois ele dá a todos os seus filhos plena medida da herança que pertence ao seu filho natural. Sproul completa dizendo que isto é algo que nunca devemos considerar normal. Então, sempre que orarmos Pai Nosso, devemos tremer com admiração de que nós, dentre todas as pessoas, somos chamados filhos de Deus e não há membros de segunda classe na família de Deus. Lloyd Jones diz que estes privilégios trazem a responsabilidade de servir alegremente ao Pai. Isso inclui um amor pueril e reverencial pelo Pai, uma submissão ao Pai em todas as suas providências, uma obediência e uma imitação do Pai e um amor pelos filhos do Pai. Como um filho se regozija em agradar ao seu Pai, assim também o crente busca pelos sorrisos e olhares de Deus para guiar a sua conduta na vida. Spurgeon declara que o adotado deixa de ser um filho do diabo
para se tornar um filho de Deus, um filho da ira para ser objeto do favor de Deus, um filho da condenação para se tornar um herdeiro de todas as promessas e um possuidor de todas as bênçãos. Um adotado sai da maior miséria para a maior felicidade. A adoção é, portanto, uma maravilha estupenda. O miserável pecador não tem nada para mover a Deus para adotá-lo. Ainda mais, existe o bastante nele para desencorajar a adoção. Contudo, Deus se deleita em se tornar o seu Pai em Cristo pelo Espírito Santo. Aleluia. Ponto 6. A singularidade da adoção. A Escritura de Romanos 8:29 declara: Ele também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que seu Filho seja preeminente entre muitos irmãos. Queridos, fomos adotados por Deus. Entretanto, nossa adoção alcançará sua plenitude quando também recebermos plenamente nossa herança em Cristo, no grande dia da sua vinda. Aleluia! Nossos corpos serão redimidos e reinaremos com ele sobre toda a criação restaurada. Irmãos, a doutrina da adoção é singular. Todavia, apesar dessa singularidade, não são poucas as pessoas que misturam os conceitos de regeneração, justificação e adoção. Para ficar bem claro, permita-me conceituar rapidamente cada uma. A regeneração é a ressurreição espiritual, também conhecida como novo nascimento. Quando isto acontece, é operada uma mudança na nossa natureza interior, pela qual se transmite a vida de Cristo à nossa alma, produzindo em nós fome e sede espirituais. Se você quiser saber mais sobre este assunto, assista à 4ª aula. Já a justificação é o ato jurídico em que Deus declara aquele que nasceu de novo legalmente justificado com base na justiça de Cristo. Tínhamos uma dívida impagável para com Deus, mas Jesus pagou essa dívida. Portanto, fomos justificados, isto é, por causa de Jesus, nós estamos quites com a lei de Deus. Saiba mais sobre este tema, justificação, assistindo à 6ª aula. De acordo com a Ordo Salutis, o pecador primeiro é regenerado, depois é justificado e só então ele é adotado por Deus. A regeneração fala da natureza da pessoa. A justificação fala da posição jurídica da pessoa em relação a Deus. Já a adoção fala do relacionamento e do tipo de relacionamento da pessoa com Deus. Desta forma, é possível afirmar que é a doutrina da adoção que vai revelar de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor. Aleluia! Irmãos, o Senhor nos ressuscitou quando estávamos mortos. Ele nos declarou justos sem que nós merecêssemos e nos recebeu legalmente em sua família. Aleluia! Concluindo a aula, informo que essa doutrina expressa a verdade de que Deus pegou pessoas como nós, que mereciam o inferno, e os fez seus herdeiros. Deus não apenas nos ressuscitou espiritualmente, Deus apenas não nos justificou, perdoando todas as nossas dívidas para com Ele. Ele foi mais além de nos ressuscitar, além de nos justificar, Ele nos recebeu como filhos. Nos recebe como filhos.
Ó, irmãos, nós devemos agradecer a Deus por isso, glorificá-lo por isso. Espero que esta aula tenha servido para a sua edificação. Não esqueça de compartilhar essa aula. Grande abraço.